Shalom, queridos. Mais um discipulado, capítulo 9 de Juízes, e com certeza Deus vai continuar operando em nossas vidas poderosamente pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por mais um capítulo da tua palavra. Obrigada por tudo que vais fazer. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Abimeleque se declara rei. É capítulo 9. E diz assim o versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: Peço-lhe que perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para vocês, que 70 homens, filhos de Jerubbaal, dominem vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um. Veja a astúcia desse filho de Gideão. Você sabe que Gideão teve o nome também de Jerubbaal. Destruiu tudo de Baal, destruiu os deuses todos e mandou adorar o Senhor, levantar altares ao Senhor. Vocês viram isso, se vocês leram direitinho, captaram tudo no discipulado passado, né? Anterior a esse. Então, agora, também Gideão teve muitos filhos, muitas mulheres, nenhum perfeito. Deus chamou os improváveis para aperfeiçoar. Qualquer um de nós somos imperfeitos, agora não vai ficar na imperfeição, vai ser aperfeiçoado no momento que Deus nos escolhe. Então, Gideão teve suas imperfeições e deixou muito problema. Ele resolveu o problema dos inimigos, destruiu os midianitas, detonou todo o inimigo de Israel, mas deixou uns probleminhas de família. Você não já viu que há pessoas que estão liderando, que está maravilhoso a liderança, mas que tem problemas de família? Falta de sabedoria, não é? Muitas vezes, sempre o erro nunca vai estar em Deus, mas não se esqueça, olhe para a pessoa e veja que Deus escolheu, Deus escolhe quem Ele quer, deixa os problemas de família dele para lá e veja o que Deus está falando através dele, tá bom? Porque aqui foi assim, esse Gideão aqui não foi brincadeira, é uma família bem abençoada, para não dizer o contrário, né? Vamos dizer que uma família que trouxe problemas seríssimos, mas ele trabalhou de uma maneira que Deus mandou, matando todos os midianitas, e isso é que interessa. Se seu líder está assim, probleminhas de família, você sabe que ele é imperfeito, mas Deus chama quem ele quer. Você sabe que um líder para ter está na frente é recomendado que seja alguém que já criou os seus filhos, está lá escrito na Nova Aliança. Hoje o Senhor deixou bem claro para a gente que é aquele que já criou seus filhos, que a família está falando de bispos, né? Paulo falando a Timóteo, está trazendo essas informações para nós, que deve ser assim, marido de uma só mulher, que não seja dado ao vinho, um monte de recomendações, né, que Paulo deixa, e com os filhos dando exemplo. Então, para isso, ele tem que ter tempo de fazer culto doméstico, de levar os seus filhos, caminhar com eles, ensinando o caminho que deve andar, indo a um parque com seus filhos, indo a um zoológico, mostrar os bichinhos, essas coisas que um pai tem que fazer. Geralmente, os líderes, eles se envolvem com o ministério que Deus entrega, lá fora e esquece da família, aí dá problemas sérios, né? Porque tem que saber administrar, mas infelizmente a gente gosta tanto de fazer a obra de Deus lá fora, né? É uma coisa assim muito séria, muito lindo. E a gente pensa que a família da gente está isenta, não precisa fazer nada por ela. Deixa lá, deixa os filhos lá, deixa a esposa lá, ou então a esposa deixa o marido lá, deixa os filhos lá e vai fazer a obra de Deus lá fora. E depois ganha muitas vidas, mas também, em compensação, fica a família detonada. Porque os filhos e o cônjuge é para ter suas responsabilidades. A mulher submissa ao marido e o marido amando a sua mulher como Cristo amou a igreja. Isso não é somente para os que estão lá fora, é para a família do líder também. E o líder acha que Deus vai descer assim, para ele assim, aquela obra, uma nuvem especial para a família dele, a mulher ser submissa sem ter o amor do marido, o marido amar a mulher sem a mulher ser submissa, e os filhos todos bonzinhos aos pais, honrando os pais, sem ensino.
o marido sem dar motivo de ser obedecido, a mulher sem dar motivo de ser amada, e os filhos também sem ter motivo para honrar os pais, porque não tem um pai que inculque a palavra como está escrito, um pai e uma mãe que inculque a palavra como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Não tem um pai que faça o que está escrito em Provérbios 22, 6. Mas deixa lá, a nuvem vai descer do céu e vai fazer toda a obra, e eu vou fazer a obra lá fora. E aí acontecem essas coisas. Estou fazendo analogia da vida de Gideão com a vida dos líderes hoje na Nova Aliança e em todo o tempo, né? Principalmente agora na Nova Aliança, que o Senhor deixa aquelas recomendações especiais, como deve ser um líder. Tem casado, uma só mulher, aquela coisa toda, né? Então a gente já sabe disso, mas em compensação, se você fica olhando para esses fatores, para essas coisas da vida do seu líder, da família dele, você perde o que Deus está entregando através dele. O vaso não tá bom, mas o que está saindo do vaso está todo rachado, mas o que saiu do vaso foi o que Deus mandou. Se o líder está mandando, fazendo o que Deus está mandando, deixa ele lá com os erros dele, lá com a família, e deixe Deus cuidar dele, né? Porque de líder cuida o Senhor. A autoridade, sendo bom ou má, é para ser obedecida. Principalmente se ele está passando tudo que Deus está mandando. Foi o que aconteceu com Gideão aqui. Ele estava fazendo tudo que Deus mandou. Ficou confiando que Deus deu essa missão, mas a família, meu Deus. Aí você vai ver aqui nesse capítulo 9, Abimeleque, um filho, um dos filhos de Gideão, criou um problema sério. Ele está dizendo aqui para o povo de Siquém: vocês preferem os 70 filhos de Gideão? Ou prefere eu sozinho? Indiretamente ele só está dizendo, ou prefere um filho? Esse um filho que ele está falando aqui era ele. Então ele já estava jogando de uma maneira indireta o desejo dele de reinar. Aí o povo não tinha nem opção, é claro, ele estava ali como filho do último juiz, né? O juiz tinha morrido, né? O Gideão, e ele estava se achando. E ele terminou tomando a mesma direção, mesmo com todas as, as declarações que Jotão fez. Jotão é aqui ainda no capítulo, ainda estou no capítulo, nós estamos, né? Fazendo assim um ligeiro comentário do capítulo 9. E esse é Abimeleque, filho de Gideão, que está aqui com mal intencionado, resultado de uma irmandade de 70 irmãos, de muitas mulheres que Gideão tem. Isso é um resultado. Não foi Deus que quis isso. Foi a direção, foi o que Gideão fez em termos de família. Foi um bom juiz para o povo, mas a família dele ficou assim. Então, aqui está já os segundos problemas. Tem o Jotão também, que vem e faz uma alegoria, vocês vão ler, que é bem grandinha, né? Eu não posso ficar lendo, mas vocês vão entender o que é a alegoria, apresentando aquilo que é o real. Quer dizer, está mostrando uma história para poder estar dando entendimento da verdadeira história que está acontecendo. É isso que é a alegoria que Jotão está fazendo aqui. E depois vem um chamado Gaal, que também está insatisfeito com essa situação de Abimeleque governando, tomando a frente, matou 70 irmãos. Rapaz, um negócio. Meus queridos discípulos e discipuladores, é rolo de família, o negócio aqui é sério. Deus não impede nada, Deus apenas quer dar a direção do que deve fazer, mas se o homem escolhe fazer as coisas erradas, Deus não vai impedir, não, ele vai sofrer somente as consequências. Gideão fez isso, aqui as consequências, ele morreu e deixou essa situação assim. E aí tá essa confusão toda, a conspiração de Gaal, é, que queria também o lugar de Abimeleque. Abimeleque vence Gaal, e os siquemitas, que era o povo de Siquém. Gente, é coisa séria, viu? Mas vocês leiam, por favor, porque é a palavra de Deus. Deus não deixou a gente inocente. Ele mostra todos os erros dos seus filhos, mostra tudo que seus filhos provocaram com suas famílias mal cuidadas, não cuidando da família da maneira certa. Nada fica oculto. E tudo isso porque ele vem trazer um novo tempo, ele está apontando para um novo tempo, onde Jesus Cristo haveria de vir, aquele que foi prometido em Gênesis 3,15, e que ele já está mostrando, não é assim como está aqui, né, queridos?
vocês vão fazer diferente, não é? Aí ele dá lá, quando chega na nova aliança, você vai ver a diferença de alguém que já vive com o Espírito Santo. Todo o povo que recebe Jesus é uma família especial, uma família sacerdotal, é geração santa, então tem que agir diferente, não é? Agir diferente. Mas você sabe que, infelizmente, aqui eles erravam mesmo sendo escolhido como caso de Gideão. Hoje a igreja também, mesmo sendo escolhida pelo Senhor, erra também. E o noivo, cheio de amor, vem continuando nas suas misericórdias. Como Deus aqui é o marido de Israel. Você sabe que Deus tem essa ligação de marido e de mulher com o povo dele. Aqui também o povo de Israel é considerado, a Israel é considerada a esposa de Deus. E ele, várias vezes, ele fala que foi traído, que houve adultério, que o povo de Israel adulterando, tendo outros deuses. É uma linguagem muito maravilhosa, a linguagem de Deus. Ele compara assim, é muito bom a gente saber, que ele compara Israel como esposa e depois, quando ele gera uma noiva abençoada para o seu filho, que é a igreja junto de Israel com os gentios, né? Porque 12 discípulos fundaram a igreja do Senhor Jesus e foi incluído, enxertado os gentios, que são pessoas de qualquer nação que não seja Israel são gentios. Então nós somos enxertados e agora está essa noiva que não tem separação não, é Israel e os gentios. Deus salvou a todos que quiseram seu filho. E agora Deus agora é noivo, né? O seu filho veio e comprou essa noiva. Essa noiva sabe que é comprada, que não é dela mesma, que tudo que tem é para ele, tudo que nós temos que fazer é para o Senhor, nada é nosso. Essa noiva dá trabalho do mesmo jeito. Então, eu fiz aqui uma analogia da antiga aliança com a nova, mostrando para você que esse enredo de família aqui, vocês vão ler e vão entender tudo. Não vai ficar difícil, não, viu? Só está difícil para mim fazer leitura, que são longos os capítulos. Para mim fica difícil, para vocês não. Vocês têm uma hora de aula, então vocês, junto com seus discipuladores, estarão lendo direitinho, entendendo tudo, tudinho, como dizia minha avó, tudinho. Não vai ser difícil, não. Então você lê sobre Gideão, e aí você vai ver que Gideão venceu os midianitas, viu a derrota dos midianitas. Tudo isso é leitura saudável, certo? Maravilha. Não tem erro aqui. Só é deixar o Espírito Santo dirigir, que discipuladores e discípulos estarão entendendo tudo, e eu só fazendo meu questionáriozinho, enviando e querendo as respostas de tudo que está aqui nesses capítulos. Abimeleque morre, tá bom? E aí a gente vai ter o próximo discipulado, nós vamos ver o que vai acontecer agora. E esse é o tempo dos juízes, queridos, que eu disse a vocês que foi um tempo de muita apostasia. O povo se afastava de Deus por tudo. Cada vez que saía um juiz, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Estavam vivendo por sua própria conta, sem direção de Deus. Os juízes, por mais que passassem um tempozinho, também falhavam. Era de 40 anos, era de 30 anos, cada um no seu tempo, mas passou aquele tempo, eles iam fazer as mesmas coisas, fazer o que era mal aos olhos do Senhor. É um tempo de apostasia, é um tempo que Israel ficou parecendo com Sodoma e Gomorra. Lá para o final do livro vocês vão ver isso. Mas graças a Deus que tudo isso é Deus mostrando o amor dele incondicional. Tudo que você está lendo aqui, que vai chegar até Malaquias, é só o amor incondicional de Deus, sustentando o povo, em busca do povo, para poder o povo não se esquecer que um dia ele prometeu a Adão e Eva e a todo o seu descendente que haveria de mandar aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que era o seu filho, e que já veio. Para nós, agora que estamos lendo aqui, sabemos que tudo já foi consumado. Jesus veio, deu sua vida, e agora nós somos a noiva de Jesus. Ele é o nosso noivo amado. E nós somos a amada dele. Então, procuremos assim, essas leituras constantes em casa, de 3 capítulos por dia, nesses estudos constantes, semanal, de 7 em 7 dias, procuremos estar realmente
preparados para o que ele disse lá em Atos 1:11, que ele haveria de buscar a sua noiva. Estejamos preparados para essa busca do Senhor. Quando ele vem buscar a noiva vai viver em um lugar muito lindo, onde não vai precisar do sol nem da lua, porque a luz é ele, Jesus. Então estejamos sim, assim bem amorosos com a palavra, sendo amantes da palavra. Pode ler sua revista que você comprou no início do ano, no final do ano de 2022 e que continuou pelo início de 23. Leia, não jogue a revista fora não, que a revista é de Deus. Só que mais do que a revista é a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia sem ter medo, porque Deus não deixou o livro dele para ficar fechado num instante. Então vamos continuar para a glória de Deus, fazendo o que ele tem mandado. O discipulado vai nos levar a uma dimensão muito ampla. Nós teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Se você vê alguém que não quer discipular, por favor, diga para ele, nós teremos os melhores anos. Faça o que Jesus mandou em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19. Se a gente fizer o que ele mandou, nós somos amigos dele. Ele deixou escrito isso. Se vós fizerdes o que eu vos mando, vós sois os meus amigos. Então seremos muito mais do que servos, escravos, seremos filhos e amigos do Senhor, se a gente fizer o que ele manda. Então, quando você encontrar alguém, eu, Deus me livre de discipular, você diz, pelo amor de Deus, não fala isso não. Vamos estudar a Bíblia. Você está falando assim porque você não estudou a Bíblia ainda. Quando você estudar a Bíblia, você vai ter prazer e vai ter assim, a coragem. O negócio todo é que você não quer estudar a Bíblia. Se estudar, você vai ter coragem, porque é impossível que alguém leia a Bíblia e não tenha coragem de falar desse grande amor de Deus que está todo declarado aqui nesse livro, onde tem 1189 capítulos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.